Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje a gente vai estar vendo uma ferramenta uma das mais importantes aqui do nosso curso, que é o Clash Detective, onde a gente vai identificar interferências. E antes da gente já começar a identificar essas interferências, né, eu vou estar mostrando aqui um pouco dessa opção do Selection Tree, que seria a seleção de itens do projeto. Por exemplo, eu posso estar selecionando, deixa eu minimizar. Então eu posso estar selecionando, por exemplo, somente o projeto arquitetônico, somente o projeto estrutural, né, somente o hidrossanitário e somente o elétrico. Né? Então, se eu ocultar aqui, ó, vamos aproximar mais um pouco, vem aqui nessa parede, vou clicar nela e Hide para ocultar. Então, por exemplo, se eu vim aqui em Selection Tree, ou aqui nessa opção, e selecionar, por exemplo, projeto estrutural, então eu consigo selecionar só a estrutura. E também eu posso selecionar itens. Por exemplo, eu quero selecionar somente as vigas retangulares. Ou aqui na arquitetura, eu posso selecionar, por exemplo, ó, somente no nível 1 as paredes, certo? Isso aqui vai ser muito útil lá no nosso Clash Detective. Então depois vocês deem uma navegada aqui, né, no Clash Detective, para você estar acostumando, né, a mexer aqui. Então, por exemplo, aqui no hidrossanitário eu posso selecionar somente as tubulações, né? Aqui não está mostrando, eu vou até ocultar aqui para vocês estarem vendo. Ocultar, selecionar essas pias para ocultar. Então, se eu vim aqui em hidrossanitário, né, e selecionar tubulação, ó, que ele vai selecionar só as tubulações, né? Então, depois vocês podem estar dando uma olhada, eu vou desocultar aqui tudo, Unhide All. Então, já vamos estar dando início. E, primeiramente, né, para vocês entenderem essas interferências aqui no nosso projeto, né, como eu já dei o projeto pronto, eu aconselho que vocês caminhem um pouco pelo projeto, né, usem as ferramentas aqui que a gente já trabalhou para poder estar caminhando pelo projeto, certo? Entra dentro do projeto, conhece um pouco mais, para depois a gente para vocês terem uma noção melhor, né, das interferências. Então, por exemplo, ó, vou aqui em Selection Tree, arquitetônico, vem aqui na aba Home e oculta. Então vocês vão estar vendo todos os projetos aqui, estrutural, né, aqui o hidrossanitário, e vocês já vão ver algumas interferências, né, que aí vai ficar mais fácil para vocês estar identificando depois, certo? Então interferência aqui com as vigas, com a tubulação de esgoto, né? Aqui na frente a gente vê outras interferências também com tubulação de esgoto, né? Vamos subir aqui para cima, ó. A gente vê interferência aqui com a viga também, uma tubulação de esgoto. Aqui uma interferência estrutural, hidrossanitária e elétrica. Aqui a gente vê também furos em lajes também, que é uma interferência, né? Aqui a gente vê outras interferências da parte de água fria, né? Aqui a gente vê alguns erros também que a gente vai identificar. Então é bom vocês estarem caminhando um pouco pelo projeto, né? Explora um pouco essa ferramenta aqui do Walk, que eu passei nas primeiras aulas. Vocês estarem caminhando aí pelo projeto, tá conhecendo mais sobre o que é esse projeto, né? Para vocês estarem aproveitando mais a ferramenta. Então depois que vocês conheceram o projeto, pessoal, a gente já vai começar a fazer as compatibilização, certo? Então deixa eu voltar lá para o início, aqui na parte frontal. Então vou voltar aqui. Vamos colocar aqui o Unhide All. Então nosso projeto já está aqui, né? Está aqui o nosso projeto. E vamos começar a fazer a compatibilização. Então vem aqui na ferramenta ó, de compatibilização de identificação de interferência, que é Clash Detective. E essa ferramenta é muito importante, eu vou começar a explorar, vou explorar aqui a maioria dos detalhes dela, certo? Primeiramente, para fazer uma identificação, né? Primeiramente você vai adicionar um teste. Então, por exemplo, você vai fazer uma interferência, identificar a interferência entre estrutural e hidrossanitário, por exemplo, ó, você vai adicionar teste, só mudar o nome, né? Estrutural, hidrossanitário, por exemplo. Então é o primeiro teste que a gente vai fazer.
E aí, ó, eu vou colocar para rodar e depois eu vou explicar aqui essas opções, né, de clashes, new, active, review, certo? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó, você vai fazer a interferência do que com o que, né? Estrutural com hidrossanitário. Então, eu posso estar selecionando o estrutural aqui e o hidrossanitário aqui. Ou o hidrossanitário aqui e o estrutural aqui, tanto faz, né? Então, estrutural e hidrossanitário. A primeira interferência que a gente faz, né, é algo mais macro, né? Porque a gente pode estar entrando aqui também, ó, a gente pode estar entrando e fazer uma interferência só de estrutural com as peças, ou só de estrutural com a tubulação. Mas de primeira, eu vou estar selecionando todo o projeto, né? Estrutural com hidrossanitário. E aí, ó, a gente já identifica aqui qual que é o tipo de erro, né? É um erro um nível mais alto, é um nível mais baixo, né? Aqui a gente pode estar inserindo esses erros lá na timeline, né, no nosso cronograma. Não é o momento agora que a gente está fazendo. E aqui é a interferência, né? Por exemplo, se tiver uma interferência de 0,10 centímetros, ele já vai pegar, certo? 0,10 de 10 centímetros, ele já vai identificar. Aqui a gente vai deixar no zero, né? Então, quando realmente tiver, por exemplo, um tubo realmente está entrando numa viga, né? Se a gente deixar alguma tolerância, quer dizer que mesmo que ele não esteja entrando, mas ele esteja muito perto, né? Às vezes por um problema construtivo, ele vai identificar. Então, ó, selecionei aqui estrutural hidrossanitário e venho aqui em One, certo? E aí, ó, ele vai identificar vários erros, né? E o primeiro que apareceu aqui pra gente, ó, é o Clash 1. Aí tá tudo na ordem, né? Se você for clicando, ó, vai estar aparecendo todas as interferências que ele achou, certo? Com o estrutural e o hidrossanitário, certo? Então vamos explorar um pouco. Primeiramente, ó, o que eu estava explicando aqui no início seria os clashes, né? Então quantos erros que ele achou? 70 interferências. Esse erro ele é novo, né? Eu acabei de criar ele, então new. E aí, ó, quando esse arquivo ele foi enviado para correção, né? Por exemplo, esse erro é o erro de tubulação com, com a viga, né? Esse erro é um erro de tubulação com a viga. Quem que vai corrigir esse erro? É o projetista estrutural? É o projetista, é o projetista hidrossanitário? Então a gente vai identificar quem vai ser esse responsável e aí quando ele receber esse arquivo ele vai marcar como ativo. Então ele recebeu, ele vai marcar como ativo. Quando ele fizer a correção, né, quando ele fizer a correção, ele vai marcar como review, né? Ele já fez essa correção. E aí a gente vai receber essas correções dele, porque é a gente que vai compatibilizar. E se tiver ok, né, a gente vai lá e marca em aprovado, certo? Então essas opções aqui, ó, tá até aparecendo aqui um aprovado, né, porque eu marquei aqui. Então se eu marcar, por exemplo, esses dois como aprovado, vai aparecer dois aqui como aprovado. Então, quando a gente aprovar, já vai aparecer aqui, certo? Então, isso que significa cada uma dessas opções, certo? Algumas interferências, né? Vamos estar passando aqui para vocês estarem vendo. Por exemplo, vamos estar passando aqui. Suponhamos essa interferência aqui. É um tubo muito pequeno, um tubo de água fria, de 25 milímetros, com a laje. Essa aqui não é uma interferência tão significativa, né? Porque é um furo muito pequeno que está sendo feito na laje, né? Que é a Clash 15. Então, em vez da gente marcar isso, né, como uma interferência, né, e enviar para o projetista arrumar, a gente, a gente pode somente estar marcando como aprovado, né? Porque isso não é uma interferência significativa, né? Isso não vai alterar, não vai causar nenhum erro lá na obra, né? Porque é um furo muito pequeno. Já se fosse uma interferência igual essa aqui, que é uma tubulação maior, aí a gente ia marcar como sendo realmente uma interferência. Então a gente já pode aprovar essas interferências antes de estar enviando, mesmo que a gente já tenha esse conhecimento que isso não é um erro, certo? Então só está mostrando essas opções para vocês. Outra coisa, ó, aqui a gente vê que tem alguns erros que são comuns. Por exemplo, tubulação com as vigas baldrame. Tem o primeiro, tem o 2, o 3, o 4, né, o 5 também. E o 6 já muda para tubulação com a viga aérea, né, com a viga aqui de cima. Então o que a gente pode fazer? A gente pode clicar no primeiro
clicar no quinto, né, com o Shift apertado, selecionar todos e criar um grupo. Botão direito, grupo. Então eu agrupei essas interferências. E vou chamar elas de viga B, de baldrame, com tubo. Certo? E aí, ó, então todos esses erros estão agrupados, né, nesse grupo. Ou seja, quando o projetista ele corrigir, em vez dele estar marcando aprovado, aprovado em todos, né, de 1 a 1, ele só pode vir aqui no grupo e aprovar o grupo todo, né? Aprovado não, né? Reviewed, né? Ele pode vir aqui e revisar, colocar como revisado todos esses itens, porque ele está dentro do grupo. Então é uma forma mais simples dele estar identificando, né? Então, por exemplo, o 6 e o 7 são interferências com vigas aéreas. Então eu vou selecionar os dois, pode ser com CTRL também, e vou criar um grupo. Então, por exemplo, viga aérea com tubo. Então, já está agrupado. Por exemplo, o 8 e 9, né? O 9 já não é com lajes, né? Então, o 8, por exemplo, é interferência de tubo com lajes, né? Vamos ver se tem algum outro. Acho que o 15, né? O 15 também. Então, eu posso estar agrupando o 15 com o 8, né? Criar um novo grupo. E colocar aqui laje com tubo. Então, posso estar criando isso para ficar mais fácil, né? Outra coisa muito importante é aqui nos nossos assignment, né? Aqui, ó, se eu colocar o mouse aqui, vai estar escrito o quê? Assignment Responsibility for the Select the Clashes. Então, quem que é o responsável por essas interferências? Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar tanto aqui nessa interferência, em cada uma, ou colocar no grupo, né? Mais fácil eu estar colocando no grupo. Então, clica aqui no grupo e vem em responsável, né? Assignment. Então, quem que é o responsável? Ah, é um erro com tubulação e viga baldrame. Então, eu vou passar para o projetista estrutural. Posso colocar o nome dele aqui também. Vamos colocar Marcos, por exemplo. E colocar, né? Mudar posição vertical das vigas baldrame. Então, vou dar OK. E aí, ó, esse assignment já vai aparecer para ele lá quando ele for analisar. Então, por exemplo, ó, quando a gente clica numa interferência, né, a gente pode aproximar aqui com o nosso mouse, ó, e tá vendo aonde que é essa interferência, certo? Então, eu posso estar andando aqui até aqui por essa interferência, né, para a gente estar vendo mais coisas. Então, o que eu coloquei lá? Que o projetista do estrutural ele deve abaixar essa altura. Ou seja, essa face superior da viga ela tem que estar abaixo desse tubo, né, que é o que eu escrevi aqui no status. Então, por exemplo, ó, esse outro grupo, que é de viga aérea com tubulação, né, agora aqui já não tem mais como, né, não é projetista estrutural, agora aqui vai ser o hidrossanitário. Então, vem aqui em Assignment, escreve aqui projetista hidrossanitário e mudar posição dos tubos de ventilação, né? Ou colocar para a área externa, ou fazer um shaft, né? Então a gente está dando essas opções para ele. Então essas é algumas coisas que a gente está vendo aqui no nosso Clash Detective. Por hoje é só e na próxima aula a gente vai estar trabalhando mais com essa ferramenta.